No mar, no ar, na terra, estamos juntos. Olá, meus queridos. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. E na videoaula de hoje nós falaremos de estudo dos gases. Nós veremos como a temperatura, a pressão e o volume influenciam nas características de um gás. Vamos ver como é que isso funciona? Vamos todos e vamos nós! Pressão, volume e temperatura. Esses três caras são grandezas físicas que definem o estado de um gás. Por isso eles são chamadas de variáveis de estado. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre cada uma desses três caras aí. Quem é a temperatura? A temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas de um corpo. Então, a temperatura está diretamente relacionada ao grau de agitação das moléculas do gás. E nós utilizaremos exclusivamente a escala Kelvin para resolvermos os problemas no sistema internacional de transformações gasosas no estudo dos gases. Então, se um problema me der a temperatura em graus Celsius, eu tenho que converter isso para Kelvin. E como é que nós faremos a conversão? Está aqui, ó. Temperatura em Kelvin é igual a Celsius mais 273. Então basta eu pegar o valor em Celsius e somar a 273 para ter a minha temperatura em graus Celsius convertida em Kelvin. Pressão. Pressão é o resultado de uma força sobre uma área, né? Então a pressão é o resultado do choque das moléculas do gás contra as paredes do recipiente que confinam esse gás. No Sistema Internacional de Medidas, a pressão ela é medida em Pascal ou newtons por metro. E aí aqui a gente tem uma relação, né? Que uma atmosfera, 1 atm, é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal, que é o mesmo que 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é o mesmo que 760 milímetros de mercúrio. Então aqui algumas unidades de pressão. Mas no sistema internacional é o Pascal, PA, ou o Newton por metro quadrado. Ok? Volume do gás. Volume ocupado pelo gás, o gás ele ocupa exatamente o volume do recipiente que o confina. Então o volume do gás ele será igual ao volume do recipiente que o contém. Unidade de volumes, né? Metros cúbicos, litros, decímetros. E aqui a gente tem alguma relação, né? Um metro cúbico é o mesmo que 1000 litros. E um decímetro cúbico é o mesmo que 1 litro. Beleza? No Sistema Internacional de Unidades, o volume deve ser dado em metros cúbicos. Ok? E o mol? Quem é o mol? É a quantidade de uma substância. Então, se eu preciso determinar um número de mols, como é que eu vou determinar o número de mols? O número de mols é M sobre emissão, onde N é o número de mols da substância, Mzinho é a massa e Mzão a massa molecular. Mzinho em grama, não é do sistema internacional, né? E a massa molar em gramas por mol. Beleza? Então essas são as grandezas físicas importantes no nosso estudo dos gases aí. Então vamos ver agora um pouquinho das transformações gasosas. Nós acabamos de ver que a pressão, a temperatura e o volume são grandezas físicas que definem o estado de um gás. E quando pelo menos duas dessas três variáveis sofrem alterações, nós dizemos que o gás ele sofreu uma transformação gasosa. Então, a partir de agora, nós veremos transformações onde pelo menos uma dessas três grandezas permanecem constantes. Elas são chamadas de transformações iso, quando duas das grandezas variam e uma terceira permanece constante.
E a primeira transformação do tipo ISO que nós veremos é a transformação isotérmica. O que é a transformação isotérmica? Iso significa igual, térmica vem de temperatura. Então, uma transformação do tipo isotérmica é uma transformação do tipo a mesma temperatura, ou seja, com temperatura constante. Isso significa dizer que, nessa transformação, se a gente variar o volume e a pressão, a temperatura ela permanecerá constante. Então vamos olhar aqui para a nossa figura aqui. Ó. Eu tenho uma figura onde eu tenho um recipiente que confina um gás aqui. Ó. Esse êmbolo móvel ele está sendo pressionado inicialmente por 4 pezinhos. E o que acontece? À medida em que eu retiro um peso, o volume do gás aumenta. Por quê? Ao retirar o peso aqui, eu diminuí a pressão sobre o gás. Então isso faz com que o seu volume aumente. Na próxima figura, eu retirei mais um pezinho. Né? Agora eu só tenho 2 pezinhos. Então eu reduzi mais ainda a pressão, fazendo com que o volume do gás aumente. E na minha última configuração, eu reduzi para 1 peso apenas. Então a pressão exercida agora ficou menor, fazendo com que o volume do gás aumente. Então, à medida em que a pressão diminui, o volume do gás aumenta. Se eu aumentar a pressão, o volume do gás diminui, isto mantendo a temperatura constante. Então, eu consigo relacionar a pressão e o volume inicial com a pressão e o volume final da seguinte maneira. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Condição inicial do gás igual a condição final do gás. E aí nós temos para a temperatura constante o nosso querido e amado PV/pvô. Pressão inicial, volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. PV/pvô. O gráfico característico de uma isotérmica, o gráfico P vezes V, é uma hipérbole. Então isso mostra a temperatura constante. Então aqui a curva da temperatura, uma hipérbole, aqui mostra que a pressão diminui enquanto o volume aumenta. Ok? Beleza? Tranquilo? Show de bola! Vamos prosseguir. Tudo cuti-cuti. Transformação isobárica. Como nós vimos, iso igual, bárica vem de pressão. Então nós temos aqui uma transformação a pressão constante. Então na transformação isobárica, nós vamos variar o volume e a temperatura do gás, porém a sua pressão ela permanecerá a mesma, permanecerá constante. Então aqui vamos observar a figura e analisar. Então aqui eu tenho um recipiente que está sendo aquecido e nesse recipiente eu tenho 3 pezinhos sobre ele. E o que acontece? Eu estou aumentando a temperatura do gás. Esse aumento de temperatura faz com que o gás empurre esse êmbolo para cima. Porém, ele continua com 3 pezinhos sobre ele. Então significa que a pressão que ele sofria antes continua sendo igual à pressão que ele tem depois. Então eu tenho uma situação de pressão constante. Beleza. E qual é a relação que eu tenho na transformação isobárica? Na transformação a pressão constante. Então quem varia é o volume e a temperatura. Então eu vou relacionar o volume final e a temperatura final com o volume inicial e a temperatura inicial. De que maneira? Volume inicial vai estar para a temperatura inicial, assim como o volume final vai estar para a temperatura final. Então nós temos aqui o nosso VT/votor. Volume inicial sobre temperatura inicial igual a volume final sobre temperatura final. E lembrando sempre
que a temperatura ela deve estar exclusivamente em Kelvin, tá? Eu tenho que transformar para Kelvin se ele me der a temperatura em Celsius, tá, ok? Antes de fazer a conta, eu tenho que converter para Kelvin a temperatura. Aqui eu tenho o gráfico característico volume por temperatura. Então, como o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, ou seja, quando o volume aumenta, a temperatura também aumenta. Então, o gráfico característico é uma reta mostrando um aumento de temperatura, né? Agora, o gráfico P vezes V, como a pressão ela é constante, o gráfico da pressão em função do volume vai ser uma reta paralela ao eixo dos volumes. Por quê? Porque a pressão ela não varia, ela não sofre alterações, permanece constante, sempre com o mesmo valor durante essa transformação. Já essa transformação ela pode aparecer com vários nomes. Ela pode aparecer para a gente como isovolumétrica, ela pode aparecer como isométrica ou como isocórica. Todas elas nos remetem à mesma coisa. Que coisa é essa? Volume constante. É uma transformação que o gás vai sofrer, onde o seu volume ele não será alterado, ok? Então, o que eu tenho nessa transformação? Na transformação isovolumétrica, eu vou variar a temperatura e a pressão, porém o volume do gás ele vai permanecer constante. Então olha só a nossa figurinha aqui, ó. O estado 1 do gás, eu tenho ele com determinado volume, sofrendo a pressão de 2 pezinhos. Bem, num dado momento, eu coloco mais 2 pezinhos, ou seja, passam a agir sobre o êmbolo que confina o gás 4 pezinhos. Isso faz com que a pressão aqui seja aumentada. Então, quando eu aumento a pressão do gás, pressionando esse cara, sem com que o gás sofra mudanças no seu volume, isso vai fazer com que a temperatura interna do gás aumente. Então, o que eu tenho é que, quando a pressão do gás aumenta, a temperatura desse gás também irá aumentar. E como é que nós iremos relacionar a pressão e a temperatura, que são as minhas variáveis nesta transformação, quando o volume for constante? Então, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Então, a relação que teremos vai ser pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final, isto para um volume constante. Então nós teremos o nosso petit potot. Tranquilo? Beleza? E lembrando mais uma vez, temperatura deve estar em Kelvin. E aí você poderia me fazer a seguinte pergunta: Sandrão, toda transformação gasosa é uma transformação do tipo ISO? Ou seja, eu sempre vou ter uma das 3 grandezas constante? Ora a temperatura, ora a pressão, ora o volume? Não, isso não é verdade. Pode haver situações onde as 3 grandezas, pressão, temperatura e volume, elas sofram variações. E quando isso acontecer, a minha transformação gasosa ela não será do tipo ISO. Ela será uma transformação que será explicada pela lei geral dos gases ideais ou gases perfeitos. Então, nessa transformação, variamos o volume, a pressão e a temperatura. Então, nós temos aqui, na nossa figura, um gás confinado, que tem uma pressão inicial, com um volume inicial a uma temperatura inicial. Ao sofrer uma transformação, ele passa a ter uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Então, neste caso, o que aconteceu é que o gás ele sofreu variações tanto na pressão como no volume e na sua temperatura.
E, por consequência, como é que eu vou calcular isso? Qual é a relação do meu estado inicial para o meu estado final? Então, a relação entre o estado final e o inicial é pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial será igual a pressão final, volume final sobre temperatura final. Então, nós estamos diante aqui do nosso pivot povotor. Beleza? Então, desta maneira, eu relaciono a condição inicial do gás à condição final. Então, se você quer sorrir, vem com pivot. Se você quer cantar, vem com povotor. Pivot povotor, pivot povotor, pivot povotor. Só para lembrar, beleza? Tranquilo? Então, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Pivot povotor. Ok? Essa é a minha lei dos gases ideais ou gases perfeitos. Agora, eu não preciso decorar aquelas fórmulas todas lá que nós vimos anteriormente. Basta que eu guarde essa fórmula aqui e lembre quem são as constantes nas transformações do tipo ISO, para eu lembrar e descobrir qual é a fórmula a partir dessa aqui. Como assim, Sandro? Não entendi não. Vamos lá. Qual foi a nossa primeira transformação que nós vimos? Foi a transformação do tipo isotérmica. Na transformação do tipo isotérmica, a temperatura ela permanece constante. Então, se a temperatura permanece constante, eu venho aqui na minha equação geral e corto a temperatura. E o que ficou? Ficou para mim PV povotor. Então, numa transformação isotérmica, a minha relação é PV povotor. Mas agora, isso só serve para transformação isotérmica? Não. Vamos ver aqui, ó. Agora, se eu tenho uma transformação do tipo isobárica, quem é constante? A pressão. Então eu venho aqui em quem representa a pressão e corto ele. Cortei pressão. O que ficou? VT igual a quem? Votor. VT votor. Então, numa transformação isobárica, volume inicial, temperatura inicial é igual ao volume final vezes temperatura final. E na transformação do tipo isocórica, isométrica ou isovolumétrica, quem é constante? É o volume. Então o que eu tenho que fazer? Vir na lei geral e cortar quem é constante, que neste caso é o volume. Cortei o volume. E o que ficou? Petit potor. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura inicial. Então, dessa maneira, eu determino a transformação do tipo isocórica, onde o volume é constante, pressão inicial sobre temperatura inicial, pressão final sobre temperatura final. Lembrando que a temperatura sempre em Kelvin, ok? Tranquilo, meus queridos? E agora vamos falar, para a gente finalizar, da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron ela é derivada da lei da teoria cinética dos gases. Ela relaciona pressão, volume e temperatura ao número de mols. E eu tenho a seguinte situação, a seguinte relação. Pressão vezes volume de um gás é igual ao número de mols vezes uma constante R vezes a temperatura do gás. Então, essa é a minha equação de Clapeyron. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes T. Então, vamos ver aqui quem são esses caras. P é a pressão, que no sistema internacional ela deve estar em Pascal ou newtons por metro quadrado. Volume é o V, newtons por medida em metros cúbicos. N é o número de mols, que a gente calcula, nós vimos lá no início, né? Número de mols é a massa
dividido pela massa molar, onde R é a constante universal dos gases ideais, cujo valor é esse aqui, 0,082 atmosfera vezes litros por mol Kelvin, ou 8,3 joules por mol Kelvin. Mzão é a massa molar em gramas por mol e Mzinho é a massa medida em grama. Beleza? Então, a equação de Clapeyron, ela relaciona pressão e volume à temperatura, associando a isso um número de mols através de PV igual a nRT. Pressão vezes volume, número de mols, constante vezes temperatura. Para a gente gravar isso aqui, eu tenho lá uma frasezinha para a gente guardar. Qual é, Sandrão? Por você, nunca rezei tanto. Então, por você, nunca rezei tanto. Então, espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenham gostado. Se gostaram, aí dê um likezinho na nossa aula de hoje. Se inscreva no nosso canal se possível para ajudar. E fiquem com Deus. Um grande beijo do Negão e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Bye, bye!